Boa tarde a todos. Bom, quando a gente fala em jurídico 4.0, a gente logo pensa em automações, inteligência artificial, mas a verdade é que o jurídico 4.0 passa por uma mudança de mentalidade. É quando a gente deixa de ser o papel reativo e passa a atuar como verdadeiro parceiro do negócio. E o Visual Law tem tudo a ver com isso. O Visual Law é o redesign da comunicação jurídica, com o objetivo de torná-la mais clara, mais acessível e mais estratégica. E quando a gente tem uma comunicação clara, os processos fluem melhor, as decisões são tomadas de forma mais rápida, mais eficiente, e os resultados são escaláveis. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para isso, a gente está aqui com a Raíssa, da SADA. Raíssa, obrigada pela presença. Obrigada. Queria pedir para que você começasse se apresentando um pouquinho, apresentasse a SADA para a gente. Como é que é o jurídico de vocês? Bom, gente, meu nome é Raíssa, sou coordenadora do SADA, tenho 7 anos aí, nessa empreitada de direito corporativo. O Grupo SADA é formado atualmente por 56 empresas, e eu sempre falo que é atualmente porque o nosso acionista tem um perfil muito arrojado, então às vezes a gente tem novos negócios. Inclusive, nesse momento, eu estava em uma reunião mais cedo falando justamente sobre isso. Então, enquanto jurídico corporativo, a gente sempre tem um desafio de conseguir juntar a identidade, a padronização dessas 56 empresas nos nossos instrumentos, na nossa gestão de rotina e etc. Eu gosto muito de gestão, eu sou especialista em gestão de processos de negócios e realmente muito feliz com a oportunidade. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Raíssa. Me apresentando um pouco também, eu sou Fernanda Paquete, eu sou diretora operacional aqui do Vita. O Vita é a primeira empresa de visual do Brasil e a gente está com stand no quinto andar, então vai ser um prazer receber vocês depois e conversar um pouquinho mais sobre os nossos cases. Partindo agora para o jurídico 4.0 em si, Raíssa, eu queria ouvir um pouco de você como foi esse processo de inovação, de implementar o jurídico 4.0 na SADA. A gente, acho que houve alguém falando sobre como as coisas eram escritas em pedra, a gente às vezes faz uma brincadeira, que no início era um sonho, mato alto e um facão. E um monte de advogado tentando entender o que fazer a partir da evolução rápida dos últimos 10 anos enquanto jurídico. Então, a gente investiu muito em estruturação. E eu acho que essa é a palavra de ordem, não só quando se fala de legal design, mas de estruturação de informações. Nós investimos muito em controles muito apurados de informação, de dados, de entradas, de saída, para quando a gente estivesse falando sobre estruturação em si, a gente passasse a falar um pouco mais sobre estruturação via políticas e a construção de um minutário, falando especificamente sobre contratos. Então, a gente elaborou vários controles de Excel, e eu adoro Excel. Para mim, o Excel é uma das melhores ferramentas que a gente ainda tem no mercado. Então, a gente partiu de estruturação do zero, em planilha, em controle de dados. A partir disso, nós construímos um minutário padronizado de contrato, com cerca de 50 documentos, e através dessa estruturação no minutário, e aí lá em 2018 a gente não pensava numa destinação em legal design, a gente percebeu o valor dessa construção dessas minutas, com 15 páginas, com as informações arrojadas, porque no futuro foram elas que nos trouxeram o subsídio principal para a materialização do legal design. Porque não adianta também fazer um contrato bonito que é disfuncionado, que traz a insegurança jurídica, porque esse ainda é o principal papel do advogado. Então, nós investimos nisso, nesse controle, nessa estruturação, passamos por uma etapa de acompanhamento também de SLA, então já tinha um processo estruturado, um fluxo bem definido, e aí a partir disso eu comecei a fazer o quê? A monitorar o meu tempo de atendimento, de entender, através dos meus gargalos, o que jurídico eu precisava fazer para apoiar esse investidor muito arrojado, essa equipe de comercial que é muito ansiosa, que às vezes não consegue aguardar o nosso tempo de atendimento, e a partir disso, através da estruturação dos documentos com o legal design, a gente esteve pronto para passar por uma segunda fase que é extremamente importante, que é a automatização desses documentos. Eu acho que esse foi o nosso maior desafio, porque hoje nós temos as nossas minutas com legal design, elas são lindas, vocês vão ver. O Vita brilhou muito assim, na confecção desse documento, identificação da identidade, mas
conseguir fechar com chave de ouro. Para a minha equipe, que eu acho que o legal design atende muito quem está fora do jurídico, mas eu preciso dar uma sustentação para quem executa, com volume alto. A gente tem cerca de, por ano, 2.500 documentos contratuais sendo formalizados numa equipe de 3 pessoas. Então, estruturamos tudo, fizemos o legal design, agora a gente já está numa fase de elaboração desses documentos de forma automatizada, que é o curso de redução de SLA que a gente vai falar mais para frente. Muito bom, perfeito. Partindo agora um pouco para os documentos, a Raíssa comentou que, de fato, são lindos, né? Mas a gente tem muito por trás também um trabalho muito grande quando a gente vê esse resultado pronto. Acho que não tem noção do trabalho a 4 mãos que acontece, né? A gente trabalha junto com a empresa para entender qual é o problema de comunicação que a gente precisa solucionar, quais são os pontos que a gente precisa trazer, quem é o nosso público-alvo. Então, o ponto sempre parte muito do público-alvo. É o cliente interno, é o cliente externo, é a diretoria, porque dependendo do nosso público-alvo, a gente vai ter uma comunicação completamente diferente. E aí, nesse ponto, Raíssa, eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi esse processo agora de aplicação do Visualog, de padronização. A gente está falando aí da sala, que tem várias empresas envolvidas. Como é que foi essa estruturação para fazer essa roda girar? A Fernanda, a gente estava até relembrando um pouco da nossa jornada. A Fernanda esteve com a gente desde o início, lá em 2022. E não é só um documento bonito, tem toda uma intenção de design. A Fernanda é a melhor pessoa para poder falar disso, para se criar, com base nos nossos manuais de marca, a identidade visual dessas 56 empresas. Então, a gente teve muita discussão sobre quais tons nós levaríamos, quais as características que esse documento deveria ter. Aqui, a nossa minuta de contrato é uma modalidade de prestação de serviço. Que o Grupo Sada tem. Esse é o nosso contrato inteiro. Ele tem 2 páginas. Na primeira, eu tenho as principais informações: quem são as partes, qual o objeto, qual o valor do contrato, garantias. Então, eu estou ali garantindo a segurança jurídica que eu não posso esquecer. Nessa segunda página, a gente tem um espaço dedicado para condições específicas, além das questões de anexo, tabela de valores, etc. Então, é isso que o meu cliente recebe. 2 folhinhas formalizando tudo aquilo que ele precisa ter acesso, enquanto as nossas condições comerciais estão lá registradas no nosso site, no nosso portal de fornecedores e em cartório. Então, teve o desafio de característica do documento para incorporar a identidade SADA em todos os nossos contratos aditivos de extratos, memorandos e etc. E, além disso, o cuidado de trazer essas informações principais para os nossos clientes internos e principais parceiros. Aqui um outro documento que é legal também que nós elaboramos foi o nosso reporte de 7 anos, né? Isso. A diretoria, igual a gente estava falando, a depender do público, a gente adapta esse conteúdo. E aí, falando de público, Raíssa, eu queria ouvir um pouco sobre como é que foi a relação e a aceitação pelas outras áreas também, né? Porque o jurídico muitas vezes é visto ali como um bombeiro para apagar incêndio. A gente só aparece quando o conflito já está instaurado, né? As outras áreas enxergam muita gente nesse sentido. Eu queria entender se mudou essa perspectiva do jurídico como parceiro do negócio, no preventivo. Vocês conseguiram evitar conflitos nesse sentido? Completamente. Assim. Eu ouvi da nossa vice-presidente, assim, agora eu leio os contratos. Porque a gente elabora o documento no padrão anterior, sem legal design, tem 15 páginas. Como é que eu vou exigir da minha vice-presidente que ela tenha tempo para ler as 15 páginas dos 2.000 contratos que a gente faz por ano para ela? Não tem jeito. Então, é um trabalho, primeiro, assim, de agilidade, eu acho, de economia de tempo é escasso, de acesso às informações mais importantes, todos os feedbacks que nós fizemos. Eu me lembro bem, assim, na nossa reunião de lançamento, era uma preocupação muito grande a percepção de mudança de cultura que a gente estava provocando, ainda que em benefício dos nossos clientes internos. Tem sempre isso. O jurídico tem que lidar com esse desafio de ter que provocar que aquela pessoa, aquele cliente, ele mude de lugar. E vai acontecer, em algumas pessoas vai doer, mas nós tivemos, dentro dessa reunião, em todas as nossas trocas, 100% de aceitação.
os nossos principais clientes internos, eles sempre nos dão um retorno muito positivo sobre o processo de validação, inclusive, isso é importante colocar, porque a gente elabora o documento, vai para o meu parceiro, vai para o meu cliente, então, quem está na ponta, inclusive, ganha tempo não só no meu atendimento interno, em que eu mando a minha para ele, mas na validação com o fornecedor. O fornecedor já acessa o texto durante a participação de bid, no nosso site, etc. E quando ele chega para a gente, para o jurídico, uma etapa relevantíssima e, na maioria das vezes, muito longa, ela já se esgotou. Então, ele chega para fazer um check nas condições quase que comerciais e, principalmente, nas questões de garantia. Então, a gente fica realmente muito feliz de ter conseguido proporcionar isso para as pessoas e ter esse retorno positivo de forma muito palpável. Muito bom. A gente também fica muito feliz de ter esse feedback dos clientes. Aí você comentou que a gente começou lá em 2022 e a gente ainda vem trabalhando, né? Já tem descontos de quantos documentos, mas para mais de 30 aí a gente vai padronizando esses materiais e replicando com as outras áreas, né? E sobre resultados, vocês têm resultados numéricos? Porque essa parte também é muito importante, né? A gente vê, a gente imagina, mas é muito importante parametrizar. E a SADA tem muito dessa questão da inovação e da padronização dos resultados. Queria entender se vocês têm esses resultados para trazer para a gente também. Temos, assim, o principal objetivo, o segundo objetivo, né, que a gente vai se colocando. O primeiro objetivo era a questão da transparência, da acessibilidade. O segundo era, com certeza, a redução de SLA. Com certeza, porque a máxima do tempo é dinheiro, eu preciso para ontem, é urgente. Só no nosso primeiro ciclo ali de testes desse documento, a gente já conseguiu levantar uma redução de SLA próxima de 60%. Então, se antes eu levava 12 dias para fazer o contrato, para girar o ciclo de atendimento, agora a gente está falando de 5 dias para girar e o documento já está para assinatura, validado e etc. Inclusive incorporado com os nossos sistemas de gestão de processos. Então, eu trouxe esse retorno positivo para o nosso cliente, mas também tem a redução do próprio tempo de atendimento pela equipe. E muitas informações no sistema, o contrato sai ali pronto em 7 minutinhos, olhando cadastro de partes, objeto, pagamento, e a vida segue. Agora que próximo. Perfeito. E próximos passos, pensando no futuro, visão de futuro, como vocês imaginam daqui para frente? Agora que vocês já estão bem encaminhados, tem mais alguma coisa para vir? O que eu falo para as pessoas é que o jurídico, além dessa questão da segurança jurídica, precisa trabalhar muito na independência das áreas. Então, eu não quero que o meu comercial ele fique refém de mim. A nossa próxima, que já inclusive aconteceu, foi trabalhar numa flexibilização das nossas políticas internas. Hoje, o grupo tem uma política de contratos estruturada que vai definir as regras de quando eu faço um contrato, quando eu faço um pedido de compra, quando eu finalizo um simples acordo comercial e a vida segue. E a gente quer trabalhar com isso para flexibilizar cada vez mais, dar autonomia para as pessoas, sem perder a minha característica de segurança jurídica, porque é para isso que o jurídico existe, né? Então, é com certeza trabalhar nessa flexibilização, além de trazer esse conteúdo mais estratégico e novos materiais, como a Fernanda colocou, a gente já fez informe de 7 anos, carta de resultados, apresentação de resultados anuais que vão para as nossas principais diretorias e para a nossa vice-presidência, notificações extrajudiciais também, o que também tem trazido um retorno positivo para a gente toda vez que a gente lida com um desafio, seria um pré-contencioso, com uma clareza de informações, estruturação das informações. Então, o céu é o limite, né, Fernanda? Com certeza. Tem muito documento aí pela frente, consultivo, contencioso, porque quando a gente trabalha no consultivo, a gente evita que chegue de contencioso, né? A gente consegue reduzir o número de ações a partir do momento que o nosso público-alvo entende. E aí, para fechar, que a gente já está encerrando o nosso tempo, Raíssa, eu queria... Foi muito rápido. Tá quase, foi muito rápido, né? Muito bom esse papo. Mas eu queria ouvir de você, se você pudesse dar algum conselho a alguém que está pensando em usar o Visualog, às vezes está temeroso, o que você recomendaria para as pessoas? Inclusive, não foi combinado, né, as perguntas, mas eu falei com a Fernanda assim, é muito legal assistir palestra, porque a gente aprende muito com o que está acontecendo nas outras empresas, a gente sente a mesma dor. Mas eu acho que é importante, durante essas conversas, a gente falar muito sobre os desafios e aonde doeu pra gente, para que não doeu no próximo. Então, o que eu, assim, essa também é uma palavra de ordem. A gente precisa investir em estruturação. Não adianta eu contratar uma inteligência artificial,
Não adianta eu usar o melhor sistema se a minha base não está sólida, se eu não tenho dados, se eu não tenho informação. Então, acho que o que a gente tem que tirar mais valioso desse aprendizado foi muito bom. Lá em 2018, a Raíssa e o Lucas, que também está envolvido, terem investido muitas horas preenchendo planilha, validando dado, consolidando informação, construindo mesmo o terreno para que todo o plus ele fosse sendo construído embaixo de uma base sólida. Então, hoje eu consigo fazer mudança sistêmica de forma muito tranquila, eu consigo fazer documentos de forma muito tranquila, mas porque lá atrás nós tivemos o cuidado de construir boas bases e boas consolidações de informações e avaliações sistêmicas. E é claro, um bom fornecedor também. Que bom. Bons clientes também, a gente fica muito feliz. Muito obrigada, Raíssa, pela presença. Obrigada, foi muito boa essa troca. Obrigada a todos também pela presença. Se quiserem passar lá no Quinto Andar, a gente está à disposição para conversar e trocar mais ideias com vocês, tá bom? O instante está lindo, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.